Nós queríamos registrar hoje também, com pesar, o falecimento da mãe da Mônica Vieira, secretária de Educação, lembrando sempre que nós temos e devemos ter, né, relações que são pessoais e relações que são institucionais. A secretária Mônica, enquanto pessoa, é nossa amiga, trabalhamos juntos há muito tempo, merece todo o nosso respeito em relação à sua vida pessoal. Com pesar que a gente registra o falecimento da mãe dela, também uma senhora de muito boa índole, e a gente fica triste, sim, enquanto pessoa, né? Lembrando sempre que o nosso assunto, ora é pessoal, ora é institucional. Aqui no programa e nas relações com o sindicato, nós tratamos de problemas institucionais. Então a gente não mistura as coisas, manda um abraço lá para a Mônica enquanto pessoa, né? Nosso assunto em relação a ela enquanto secretária é completamente separado da vida pessoal. Nós não podemos deixar de registrar também, gente, que nós temos vários trabalhadores que estão em greve. E nós precisamos mandar um abraço, saudações, né, aos que têm coragem, aos servidores da educação lá do Paraná. Com certeza. Que inclusive estão em greve já desde segunda-feira, invadiram a Assembleia Legislativa. E quando a gente fala invadiram, o termo não deveria nem ser esse não, França. Porque tanto a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, a Câmara dos Deputados, o Senado, o nome deles é Casa do Povo. Né? As pessoas que estão ali estão representando quem? Com certeza. Foram eleitas representando o povo. Né? Então, se é a Casa do Povo, ela é a nossa casa, deveria estar aberta a todos os brasileiros para entrar e sair a hora que bem entendessem. Né? Então, uma categoria não invade uma alerge, uma assembleia lá no Paraná. A categoria entra, senta e toma posse do que é seu, já que alguns deputados, como é o caso lá no Paraná, insistem em trabalhar contra o povo e contra a categoria. E saiu hoje no Face até uma notinha muito interessante, lá a gente compartilhou lá do Danilo, o nome de 19 deputados, tem uma listinha aparecendo lá, quem quiser depois procurar no Face do CEP ou no meu próprio Face, aparece lá a lista dos 19 deputados do Paraná que estão votando contra a categoria. Porque nós devemos fazer isso sim, devemos divulgar sempre o nome de deputados, senadores, vereadores que estão trabalhando contra o povo. Porque quando a pessoa está lá para fazer o seu serviço a favor do povo e não faz, ela tem que ser denunciada sim. As pessoas têm que saber nome, sobrenome de quem está trabalhando, exercendo o seu mandato em favor do povo ou não. Então verifiquem lá depois, quem quiser, tiver curiosidade de ver, que deputados são esses que estão lutando, votando contra o povo, votando contra a categoria da educação lá no Paraná. A França citou mais alguns municípios que estão em greve, França. Isso, Itaguaí, Rio das Ostras, uma greve de 24 horas em Seropédica. Isso tudo aconteceu ontem, né? Depois do tempo. E é para mostrar que realmente no país a insatisfação ela é geral. A perseguição, ela não é só num município, não. Ela é a nível nacional. Por que ela é a nível nacional? Porque ela é feita pelos políticos, por nossos representantes legais. Aqueles que se dizem que estão lá porque o povo votou sim. E eu comecei a ter uma curiosidade muito grande para saber quantos eleitores estão colocando essas pessoas que me representam. E total foi a minha decepção, viu, Rose? De saber que, na realidade, muito político hoje ele está na minoria. Porque se eu for contar os votos brancos e nulo e o cidadão que votou em outros candidatos, realmente eu posso dizer que não tem representação. Essa representação popular, ela está ficando cada vez mais esvaziada. Por quê? Porque as pessoas não estão perdendo o interesse de ir às urnas. Estão preferindo pagar uma multa do que ter que escolher um político, mas o caminho não é esse. Então eu digo sempre que realmente nós vivemos uma democracia falsa nesse país. Aí vem cientistas políticos, que tem muitos, né? No Face, então, gente, como tem. Aí vai dizer para mim, nossa, que isso, o Brasil é o país mais democrático que existe. Nossa, com certeza. É o mais democrático, é o mais corrupto, é o mais, que eu vou dizer assim, que não tem vergonha, né? Porque nós vivemos uma democracia plena, né?
mas essa democracia plena numa democracia representativa. E hoje eu não me sinto representada por esses políticos. É um absurdo a nível nacional, nos estados, é demais. Essa representação, ela é uma representação falsa e, como diz, nós temos que dar o nome mesmo dessas pessoas que são contra a educação, uma educação de qualidade. Porque essas pessoas não têm os filhos dele na escola pública. Não tem nenhum. E muitas pessoas que trabalham hoje com esses nossos chamados representantes também não põem os seus filhos na escola pública, porque eles têm um salário superior ao nosso. Então, a partir desse momento que eles têm a condição de estar ganhando melhor, aí eles vão investir numa educação o quê para o filho? Uma educação privada. Porque eles não acreditam na educação pública. E quem não acredita na educação pública não põe o filho na escola pública. Então, a nossa luta é grande. Então, realmente, aquele vídeo do Paraná, eu ontem estava dando uma olhada naquele vídeo do pessoal do Paraná, vi também um vídeo que fizeram em Rio das Ostras, outro em Itaguaí, vários que vão sair de Seropédica, para falar para os nossos companheiros de Petrópolis que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Essa perseguição que eles acham que estão fazendo, essa perseguição é a nível nacional. Hoje eles querem fazer o quê? Que Petrópolis seja o quê? Uma província? Querem dizer que tudo acontece só aqui? Não é não. A gente está precisando expandir o olhar o que está acontecendo ao nosso redor, mas também olhar para fora, olhar outros municípios, outros estados, porque a gente precisa arrancar coragem daí. Porque se a gente continuar do jeito que está, dia 1º de janeiro de 2017, a gente ainda vai ter que amargar o quê? E é verdade, gente. Lá no Paraná, por exemplo, eles, como nós aqui em Petrópolis, não estão fazendo greve por questões salariais. Eles estão defendendo um plano de cargos e salários que foi conquistado há 20 anos atrás e que o governador agora quer retalhar todo, tirando direitos dos trabalhadores, mudando o tempo de aposentadoria, tirando quinquênio, tirando triênio, direitos que as pessoas adquiriram no seu tempo de serviço, né? Não é, começou agora e já quer regalia, não. As pessoas, quando têm quinquênio, elas já trabalharam 5 anos. Outro quinquênio, só depois de mais 5 anos de serviço. Essas coisas todas fazem parte do plano de cargos e salários daquela carreira. E às vezes o Fantástico coloca, outros programas colocam, ninguém quer mais ser professor, ninguém quer mais ser profissional da educação. Vai acabar não tendo ninguém mesmo. Porque os governos atacando os direitos dos trabalhadores da educação do jeito que estão, daqui a pouco qualquer emprego passa a ser mais convidativo do que trabalhar na educação. Trabalhar na educação só trabalha quem tem vocação. Porque não é qualquer um que consegue trabalhar na educação, não. Porque não é molezinha, não. Tem gente que acha que trabalhador da educação é moleza. Vai na escola, lá não tem nada para fazer. Gente, pega uma cozinheira de escola, vê lá como é que é o dia a dia dela, né? Pega uma professora que trabalha de manhã, de tarde, de noite, vai lá ver o dia a dia dela, como é que é. Uma educadora de educação infantil, um inspetor de disciplina, uma secretária. Nenhum serviço na escola é pouca coisa, como não é em qualquer lugar, né? O dia da pessoa que trabalha lá na fábrica o dia inteiro também não é moleza. Então, a educação, as pessoas têm que passar a entender que professor e educador, profissional da educação, é trabalhador como qualquer outro. Nós temos horário, nós temos rotinas a serem cumpridas e nós merecemos o respeito que qualquer outro trabalhador merece. Nós merecemos sim salários dignos, nós merecemos sim boas condições de trabalho e é isso que os prefeitos e governadores estão tentando tirar. Não é uma exclusividade aqui de Petrópolis, não, infelizmente. Porque quando a gente elege o prefeito, a gente elege um pacote que ele coloca lá no programa de governo dele. Exatamente. E as promessas eram tão diferentes do que está sendo na realidade, né? As promessas eram de uma educação de qualidade, as promessas eram de valorização profissional, de clínica do servidor. Está acabando o governo e nada disso está sendo feito. Mas ainda dá tempo. Dá tempo de começar alguma coisa, deixar algum legado positivo para a educação. Porque como a gente já colocou, gente, prefeitos vêm e vão, os servidores ficam. Quem tem carreira é o zelador, é o professor, é o auxiliar de serviços gerais, é o educador de educação infantil. Essas pessoas têm carreira. Não dependem de eleição para continuar sendo servidor público. Já deputado, vereador, prefeito, governador, essas pessoas dependem do voto a cada 4 anos. Estão agora trabalhando como servidores,
na próxima eleição podem não estar, mas o servidor não, o servidor é de carreira, né? Ele fica. Então ele tem que ser tratado com muito respeito, sim, tem que ter política para o serviço público, sim, porque vai chegar num ponto que ninguém vai querer se dedicar ao serviço público, né? Aí vai falar, mas deixou a educação caiu. Ué, tá vendo que o negócio está descambando e ninguém faz nada? Tem que ter vontade política, e não é política partidária, é vontade política, enquanto política educacional, definir qual é a política educacional que esse governo pretende para a nossa cidade, qual é a política educacional que o governador pretende para o nosso estado. Só que não pode ser da cabeça do prefeito nem da cabeça do governador. A população tem que ser chamada a construir o seu plano municipal de educação, a construir o seu plano estadual de educação. Porque quem tem que mandar no governo é o povo. Não é o governo que tem que mandar no povo. Tá? O governo foi criado para assistir ao povo. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos.